Seja bem-vindo a mais um episódio do Foca no Livro. Eu quero ler com você hoje 1 Timóteo 4, de 6 a 8, e o apóstolo Paulo escreve assim para o seu discípulo, um jovem pastor, um jovem líder chamado Timóteo. Se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus, nutrido com as verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido. Rejeite, porém, as fábulas profanas e tolas e exercite-se na piedade. O exercício físico é de pouco proveito. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e da futura. Paulo está dando instruções nessa sua primeira carta a Timóteo acerca do cuidado que ele deveria ter com o ensino correto das Escrituras e do Evangelho para aquela igreja que ele era responsável por pastorear, nesse caso a igreja de Éfeso, a igreja que Timóteo pastoreava. E Paulo o alerta para o fato de que fábulas profanas e tolas, falsos ensinos vinham sendo incluídos na mensagem de alguns líderes que vinham se levantando tentando enganar essa igreja. Nos versos anteriores, depois você dá uma olhada, especialmente versos 1 a 3, 1 a 4, quando Paulo menciona alguns desses ensinos, ele diz que alguns líderes vinham dizendo que o casamento estava proibido, de acordo com a vontade de Deus, as pessoas não deveriam se casar, que certos alimentos não poderiam ser consumidos, e Paulo chama isso de doutrinas de demônios, de espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Então ele diz a Timóteo que, como um bom líder, ele deveria transmitir as instruções corretas, de acordo com as verdades da fé e da boa doutrina, em oposição a essas fábulas profanas e tolas. Então, Paulo aqui exorta Timóteo a cuidar daquilo que o alimentaria. Ele usa uma expressão aqui muito interessante. Ele diz, olha, você deve se nutrir, você deve se alimentar com as verdades da fé e com a boa doutrina. Como isso é importante nos nossos dias. Dias em que nós nos alimentamos com tantas coisas, há tanto ensino, entre aspas, disponível e acessível para nós por tantos meios, em tantas vias, mas será que esse ensino do qual nós temos nos alimentado é de acordo com as verdades da fé e da boa doutrina? Ou será que são falsos ensinos, são fábulas profanas e tolas que nós devemos rejeitar? Então é preciso cuidado. E aí Paulo alerta Timóteo, em primeiro lugar, para a boa nutrição dele. Interessante, quando a gente pensa numa vida saudável, dois elementos sempre aparecem. Não importa se você vai a um médico fazer um check-up, ou se você se matricula numa academia, ou se vai a uma consulta com um nutricionista, dois elementos sempre vão aparecer quando se fala de uma vida saudável. E esses elementos, você certamente já ouviu essas recomendações em algum momento da sua vida. Esses dois elementos são exatamente uma boa nutrição, uma boa alimentação. E o segundo, Paulo também menciona aqui na sequência do texto. Veja só, ele chama aqui Timóteo para se exercitar na piedade. E aí ele menciona exatamente o exercício físico, que junto da nutrição, digamos, da alimentação, são os dois elementos que são básicos e fundamentais para qualquer pessoa viver uma vida saudável: exercício e alimentação, né? E ele diz, olha, o exercício físico é de pouco proveito, não é que não tem proveito nenhum, mas é pouco. Agora, a piedade, a devoção, a consagração a Deus, é nesse sentido que a palavra piedade aqui é usada, para tudo é proveitosa, porque ela tem promessa não só para a vida presente, mas também para a vida futura. Então perceba aqui o que Paulo está mostrando para Timóteo. Ele diz, olha, a piedade, ela é muito boa por duas razões. Primeiro, porque assim como o exercício físico, ela traz benefícios hoje, imediatos para a sua vida. O exercício traz benefícios para a nossa vida aqui e agora na Terra, porque exercitar o nosso corpo nos traz melhores condições de viver uma vida saudável e mais longa, né? Via de regra.
Agora ele diz a piedade não, a piedade além de trazer benefícios no presente, ela também tem uma promessa para a vida futura, ou seja, aquelas coisas que nós cultivamos no nosso coração, aquelas experiências com Deus, a nossa vida espiritual, isso tudo produz efeito para além desta vida e por isso você deve se exercitar na piedade. Então a boa nutrição e o exercício na piedade são os dois elementos que garantem uma vida saudável e também uma liderança saudável, porque todos nós fomos chamados para influenciar e conduzir outras pessoas a essa saúde espiritual, emocional em Cristo Jesus. E o alvo fica muito claro aqui quando Paulo diz a Timóteo, ele diz: se você fizer essas coisas, você será um bom ministro de Cristo Jesus. Um bom ministro de Cristo Jesus. Eu creio que essa deve ser a nossa meta, esse deve ser o nosso alvo, sermos bons ministros de Cristo naquilo que nós fazemos. Para isso nós precisamos, assim como na nossa vida em geral, uma boa alimentação, um exercício na piedade. Se nós fizermos essas duas coisas, e aí aqui obviamente a alimentação, alimentar-se com as verdades da fé e da boa doutrina, mais do que com comida, e mais do que o exercício físico, fazer esse exercício na piedade. Como você tem cultivado a sua saúde espiritual? Você tem se alimentado do que é bom, das verdades da fé e da boa doutrina? Você tem se exercitado na piedade? A gente faz isso por meio das disciplinas. As disciplinas espirituais são o caminho para esse exercício. Então, a vida de oração, a meditação na palavra, a vida em comunidade, em igreja, a vida no corpo de Cristo, o jejum e tantas outras práticas. Essas disciplinas espirituais são a maneira como nós nos exercitamos e por meio desse exercício nós nos fortalecemos e colhemos frutos, então, essa promessa não só no presente, mas também no futuro. Eu espero que você possa praticar essas coisas, colocar isso em ação, cuidar daquilo que tem alimentado a sua alma, cuidar de se exercitar nessa piedade a respeito da qual Paulo exorta Timóteo para que ele também cuide e que o fruto disso seja uma vida saudável para a glória de Deus e uma liderança também que reflita os valores de Cristo. Deus abençoe a sua vida.